Ó meu bom dia, meus companheiros de estudos bíblicos, irmãos na fé, amigos, sejam todos bem-vindos. Amados, vamos meditar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão um pouco, refletir a respeito desse caso que aconteceu, que com certeza vocês já viram, porque já faz dias, né? Foi dia 20, passaram que aconteceu esse caso, onde aquele pai, ele tirou a vida de duas filhas, é, tipo assim, uma vingança, porque a mulher dele, o segundo, o que saiu nas redes sociais, né, que a esposa dele havia traído ele com um pastor de uma igreja Assembleia de Deus. E veja bem, que tragédia, que coisa horrível, né? Olha, esse pai, ele tirar a vida das filhas por causa da esposa de um pastor. Então, não justifica de maneira nenhuma o que ele fez. Não, é uma brutalidade. Agora, é muito simples, amado, a gente olhar assim, o fato aconteceu, ele fez, ele é o monstro, ele é tudo. Sim, mas por que ele chegou a esses extremos? Qual a razão? Qual é o motivo? Então eu entendo, assim, amados, que nós devemos, desses casos, a gente vê, porque a gente vê o que está por trás disso. O que leva uma pessoa a esses extremos. E é isso que nós vamos ver, amados, e nós vamos ver a culpa, aonde que está, onde que começou tudo isso, que poderia ser evitado se as pessoas olhassem mais para Jesus crucificado, que olhassem, em vez de olhar mais para os prazeres do mundo, olhasse para Jesus. E muita coisa, amado, que tem para a gente discutir aqui a esse respeito. Mas nós vamos primeiro, amados, vamos ir na Bíblia, ver alguma coisa, e depois nós vamos tratar desse assunto. Beleza? Vamos ver alguns textos da Bíblia. É rápido, são poucos, só para nós entender depois lá na frente. Ok? Vamos lá então? Você veja, nós temos aqui, ó, veja bem, presta atenção, que o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 6, veja o que diz aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Estou tratando, né, de Adão e Eva lá no paraíso. O que acontece? Por que a humanidade está na desgraça que está hoje? Até um caso desse que aconteceu lá, desse pai, né, tirar a vida das filhas. Tudo está implicado nisso aqui. Veja o que aconteceu. A mulher viu. O que ela viu? Viu alguma coisa na frente dela. Ouviu também, porque Satanás, né, está vestido de uma serpente, ele chamou a atenção dela. Chamou a atenção dela, conversou com ela a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aí, o que aconteceu? Ela vendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ela viu? Ela olhou e achou, nossa, mas é agradável aos olhos, olha que bonito, é desejável. Então, veja bem, primeiro veio a tentação. Provocou, olha lá a árvore, tal. Ali aquele diálogo que teve. Já o erro dela ter parado e ter dado atenção para ele. Mas, uma vez que parou, deu atenção, ele então provocou o desejo dela, levando ela a olhar, a prestar atenção. E com isso, então, o que aconteceu? Ela desejou, o desejo foi forte, ela comeu, deu ao marido, e o marido, depois que comeu, toda a descendência dele, que somos nós, os que temos um corpo de carne e osso, né? Somos descendentes dele, passou por tudo, né? A desgraça que eles cometeram passou por todos nós. Mas por que aconteceu aquela desgraça? Porque houve uma tentação
houve um desejo e houve a prática, o pecado. Agora veja aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que aconteceu com Adão e Eva, agora o Tiago mostra que acontece com toda a humanidade. Aquela escadinha que desce para baixo. O que ele vê aqui? A própria cobiça atrai, seduz e leva à morte. Então, o pecado, amado, é o motivo primário de todas as desgraças que acontecem nesse mundo. Agora vamos ver aqui, ó, como que este mundo está hoje. Hoje, nossos dias. Por que isso? Porque, amados, é para nós entender por que acontece essas coisas, tipo o que esse pai fez para essa menina lá. O perfil das multidões, quer dizer, do mundo hoje, do modo geral. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que o texto nos alerta? Que haveria tempo, e esse tempo é agora, já estamos vivendo esse tempo, que as pessoas, o que acontecia? Por causa das suas próprias cobiças, eles iam virar as costas para a verdade. Porque a verdade, amados, ela toca direto na nossa ferida do pecado. E freia a nossa carne contra o pecado. É um freio, a palavra de Deus é um freio. E então as pessoas não querem ser freados. E o que acontece? Daí viram as costas para a verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e preferem escutar as fábulas, como? Procurando mestres, profetas, visionários, que tragam para eles aquilo que eles querem ouvir. A palavra de Deus não, essa vai ter de deixar certas coisas, vai ter de procurar abandonar o pecado, não serve. Nós queremos viver no pecado, então que venham os mestres. Olha aqui a multidão. Esse é o perfil da maior parte da humanidade hoje. Agora veja bem o perfil dos profetas de hoje. Nota que aqui o texto mostra que as pessoas vão estar procurando pessoas que tragam para elas, profetizem, ensinem, espiritualmente falando, coisas que agradem a eles, que agradem, que assim vão dizer, valide as suas paixões carnais. Daí o que acontece? Vem aqueles que vão fazer justamente isso. O perfil do profeta, veja bem. O perfil dos profetas de hoje. Ó, mas se você que está vendo esse vídeo, você gosta dessas profecias de hoje, eis que o Senhor está me mostrando isso, o Senhor está me dizendo aquilo, o Brasil vai acontecer isso. Você que gosta desse tipo de coisa, pelo amor de Deus, veja com muita atenção esse texto aqui. Segundo Timóteo 3, 1 ao 7. Sabe, porém, isso nos últimos dias já começou. Sobrevirão tempos difíceis, já estamos vivendo tempos difíceis. Pois os homens e mulheres também, claro, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, é o que está cheio, blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos, irreverentes, não tem reverência com Deus. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, está cheio, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Veja aí, tudo camufladinho, tudo com uma aparência santa. Eis que o Senhor está me mostrando, é para isso, é para aquilo. Tá?
com a espiritualidade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Veja que a palavra está dizendo foge. Lá na lei de Moisés, por exemplo, o adultério, a punição era a morte por apedrejamento. Aqui, amados, esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que é para fugir desse tipo de pessoa. Não é apedrejar, é fugir, é se escapar. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar. Cativar quem? Mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, o que nós vemos aqui, Amado? Nós vimos como que o pecado começa, aonde que está a raiz do pecado e como que ele se desenvolve na vida das pessoas, de certas pessoas. Nós vemos aqui o panorama desse mundo, como que está, e nós vemos aqui, por um lado, uma plateia querendo ver os seus artistas que eu digo, eu estou falando, amado, de modo espiritual. É uma plateia de crentes, entre aspas, né? De crentes que dizem que são crentes em Cristo, que são crentes em Deus, mas que querem satisfazer as suas próprias paixões. Então, essa pessoa que tem essa multidão ali, ela está atrás de pessoas que satisfaçam as paixões delas, os desejos deles, trazendo aos ouvidos deles aquilo que eles gostam, aquilo que se sentem bem de escutar. Ah, naquela igreja é maravilha, aquela igreja eu adoro, lá é maravilha, lá eu me sinto bem, sinto a presença de Deus. A Bíblia não diz que nós precisamos sentir a presença de Deus, diz que nós precisamos crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo. Certo? Nem que não sinta a presença, nem que seja chorando, seja em lágrimas. O que importa é crer. Não sentir presença. Vamos lá. Então nós vimos essas duas coisas. Agora vamos passar, mano. Aqui nós vimos esses textos para preparar-nos para o nosso espírito, para nós poder entender o que aconteceu naquele caso que nós falamos no início desse vídeo. Aquele monstro lá que chama de pai, o que ele fez para as filhas dele, inocentes, crianças. Vamos ao que os veículos de notícia mostram para nós. Veja aqui. Neste caso, sim. Veja bem, nós falamos do espiritual. Agora vamos falar das coisas naturais que acontecem na vida. Uma ação impensada pode desencadear uma reação inesperada. Quer dizer, toma uma atitude, faz uma coisa sem pensar antes nas consequências. O que acontece? As consequências que vai vir depois pode ser, não se tem como medir o que pode acontecer. Pode acontecer coisas naturais, boas, e pode acontecer coisas terríveis. Então você veja bem, aqui uma ação impensada da mãe das crianças, daquele pastor, levou a essa tragédia desse pai, no desespero ali, ele fazer o que fez. E qual foi o resultado? Crianças inocentes tendo a vida ceifada. Vamos lá? Agora vamos às notícias aí da mídia. Quem é o pastor Ronaldo flagrado com a esposa do homem que matou as filhas? Entramos no assunto do começo desse vídeo. Isso aqui, amados, é a imprensa que noticiou e a gente pegou e está trazendo aqui para vocês. Aqui está a data de publicação, tal. Agora vamos aqui, veja o texto aqui. O motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira é o principal suspeito. Agora já não é suspeito, mas já está preso, o delegado já divulgou que né? De ter assassinado suas duas filhas de 4 e 8 anos de idade. Em um terrível ato de vingança após descobrir uma traição de sua esposa. O caso ocorreu
na segunda-feira, 22 de, de maio agora. 22 de maio, hoje já está no 29, né? 22 de maio, em GO 462, é uma estrada, né? Federal de Goiânia, em Santo Antônio de Goiás, certo? Então esse foi a data e o local do acontecimento. Segundo o delegado Humberto Teófilo, após descobrir que sua esposa teve um caso extraconjugal, Ramon, o pai das crianças, né, a agrediu e planejou matar as crianças. Veja, judiação. O que as crianças tinham a ver com o caso desses monstros? Todos os animais irracionais. De acordo com informações, o homem que estava tendo relações com a esposa de Ramon, quem, amados? O pastor Ronaldo Luiz, da Igreja Assembleia de Deus Sobre o Onipotente. Lembra por que nós fomos nos textos bíblicos primeiro? Por que nós fomos lá primeiro na Bíblia? Vamos ver como que está o panorama de hoje. Lembra que lá nós vimos que ia aparecer pessoas hoje, que ia ter primeiramente pessoas que queriam ouvir, cristãos, né, que se dizem cristãos, mas que iam querer ouvir não a palavra de Deus, mas aquilo que agradasse a eles. Pois bem, esse pastor é um daquele perfil daqueles pastores que ia trazer para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Entende? E eu, pastor da Igreja Assembleia de Deus Sobre o Onipotente. A Assembleia de Deus, amados, ela é uma denominação que ela cedeu esse nome de Assembleia para diversos grupos e agora, olha, esse nome Assembleia de Deus está completamente na lama, como um chiqueiro. Bom, vocês viram então aqui a notícia, né? Amplamente divulgada nos meios de comunicação, como nas redes sociais, né? Eu tirei essas fotos aqui do Fuxico Gospel. É interessante saber também que o nome da mãe dessas crianças tá aqui o nome dela, Dayana Hari. Agora vamos ao pastor. Mãe das crianças, Dayana Faria. O pai das crianças, o tirano lá que tirou a vida das crianças, Ramon. Pastor Ronaldo Luiz, da Igreja Assembleia de Deus Sobre o Onipotente. Vamos lá. Este aqui é o tal pastor Ronaldo. Essa figuraça que estão vendo aqui. Nota que há uma ostentação, né? Ele não é uma pessoa simples, que nem o Senhor Jesus, que nem os apóstolos, que se vestia com a roupa normal, a roupa do dia a dia. Veja que ele ostenta. O que acontece aqui nesta foto? Essa aqui é uma de prints que eu tirei de vídeos dele. Nessa foto aqui, veja bem, ele está profetizando para essa mulher aqui. Ele está profetizando que essa mulher, dali uns dias, ela ia estar presente em um velório. E ele está como que preparando ela para essa notícia ruim que ia chegar. Certo? Então, ali ele faz o espetáculo dele. Esta outra foto aqui é a mesma coisa, né? O mesmo momento. Só que aqui aparece, né, com mais pessoas ali em volta. Aqui a pastora lá da igreja. E ali ele, né, profetizando para ela, então. O incrível, amada, que é essa mulher aqui, depois dessa profecia, dali a 2 dias, o pai dessa mulher faleceu. Ou seja, a profecia dele ali, né, se cumpriu, aconteceu. E uma das coisas que as pessoas pegam hoje em dia para avaliar uma profecia, se não se cumprir, não é de Deus. Se se cumprir, é de Deus. Então as pessoas pegam isso aqui, ó, se cumpriu, é de Deus. Aí o profeta vai lá em cima. Vai lá em cima, ele fica o artista famoso ali.
porque se cumpriu. Eu sou super ungido, eu sou tal, eu sou o escolhido de Deus, o principal. Estou acima do apóstolo Paulo, Pedro e Tiago e todos. Então, se exalto, se leva assim. Então, todas as coisas, essas profecias, exaltam ao homem e não a Deus. Então, vamos ver agora aqui o que acontece. Como se diz, a régua para se medir a profecia, geralmente é cumpriu ou não cumpriu. Nesse caso aqui, cumpriu, então ele ficou como um profeta autêntico. Mas tem mais um detalhe para a gente ver se uma profecia vem de Deus ou não. Quando essa profecia se cumpre e não é de Deus. Agora veja como que acontece aqui. Então vamos ver aqui, veja bem, no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versos 1 ou 3, eu peço, amado, presta atenção nesta parte aqui para ver como uma profecia pode se cumprir e não ter vindo de Deus. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder, acontecer, se cumprir, né? O tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, agora aqui que está a chave, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Esses outros deuses, amado, podem ser tanta coisa que não seja o Deus verdadeiro, que não seja o Senhor Jesus. Qualquer outra coisa é deuses. Então, quando a pessoa faz ela usa de uma profecia aí, como está cheio hoje, né? E essa profecia se cumpre, o que acontece? Esse profeta se exalta, vai lá em cima. É o profeta de Deus, vai toda a glória para ele. Então, essa pessoa está como esse pastor ali ostenta, olha a ostentação dele, você precisa ver os vídeos dele, a ostentação que é. Então, ele faz todas essas coisas não buscando a glória de Deus, não buscando a glória para ele. Então, aqui é o caso que pode acontecer de uma profetada dele se cumprir e não ser de Deus. É muito simples. Se não foi para a glória de Deus, se não foi para a consolação da profecia e se cumpriu, que veja que a fama vai não para o Deus verdadeiro, mas para a própria pessoa, para outra pessoa, se cumpriu, mas não é de Deus. Como é o caso aqui. Aconteceu o que ele anunciou, mas veja bem, as glórias, veja os vídeos dele, veja as glórias, para quem que vai as glórias das ações desse homem. É tudo para ele. Bom, então, né, e sucederam tal sinal, prodígio de que houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Você entende? Para ter o discernimento de uma profecia, não é apenas esperar se cumprir ou não se cumprir. Tem que olhar o outro lado também. Se cumpriu, então a pessoa profetizou. Primeiro tem de ver se aquela profecia é para consolação, se aquela profecia vai ser para a glória de Deus se cumprir, ou se não. Se não for o resultado disso para a glória de Deus, já pode descartar ali. Pode até se cumprir, mas não tem nada a ver. Agora vamos ao restante. Bom, vocês viram aqui, o cidadão aqui, né? Ele aqui profetizando na igreja. Agora veja a igreja, lá tem bastante pessoas. Dá até pena de ver esse pessoal aqui acreditando num sujeito desse. Veja, por causa dele e da mãe dessas crianças, as crianças perderam a vida. E esse povo aqui, será que esse povo que segue esse homem nunca notaram alguma coisa diferente? Eu, na primeira vez que vi os vídeos dele, já, descartei tudo.
E aqui está esse povo aí, enganado. Acho que gostam de ser enganado. Aqui é o mesmo pessoal lá, aplaudindo o artista lá. É aquele mesmo evento, só de um outro ângulo. Aqui, mas ele faz muito culto ao ar livre. Então aqui, esta foto, esse aqui é um outro pastor, né? Sabe? Entre aspas, né? Que está profetizando para ele. Profetizando, sabe o que? Grandeza, ostentação. Olha aquela caminhonete, está aqui a chave, Deus está te entregando. E aquela caminhonete que você viu. Olha, sabe aquela construção que você queria com aquelas tábuas de mármore. Deus já está preparando empresários. Só grandeza. Veja bem, não tem nada aqui de glória de Deus, tem glória para o homem. Que profeta que é esse? Dá para acreditar nisso? Tem vídeo lá que esse cidadão, esse mesmo pastor, ele pega na mão de um lado. Veja bem que tem bastante pessoas lá. Aqui aparece uma parte, mas está cheio de gente também. Segue ele. Ele pega um cidadão daquele lá, pega na mão dele e sai com ele. É um campo grande ali. Ele sai dando volta ali no campo, segurando na mão e profetizando, né? Para o cidadão, olha, Deus te tirou da não sei de onde, vai te pôr não sei aonde, exaltando que aquele cidadão lá ia ser o super escolhido de Deus. E ali, quando ele termina, sabe o que acontece? Aquele cidadão, ele faz uns gestos esquisitos, assim, como tá quebrado, e daí sai rodando que nem peão. Rodando, e o povo aplaude, oh, glória. Amado, esse tipo de coisa a gente vê. Veja bem, o que eu vou falar não é criticar o candomblé, as religiões afros, é simplesmente as religiões afros, elas não combinam com a Bíblia, não combinam com a nossa fé de cristãos. Eles têm lá, querem se que a religião é deles, lá nós não temos que se importar com isso. Mas o que não pode é misturar. Por exemplo, aquelas atitudes lá do candomblé, daquelas coisas, trazer para dentro da igreja do Senhor Jesus. Quando vem, não é o Senhor Jesus que está sendo a cabeça daquele ambiente. E aqui o que aconteceu? O cara saía rodopiando assim, tipo pombagira. Né? É o ambiente deles lá. Se dizem cristão. Certo? Veja, forte profecia na vida dos pastores. Então, amados, aqui o que fica para gente encerrar esse vídeo, aqui o que é que nós, a que ponto chega a nossa reflexão? Esse pai, esse monstro que tirou a vida dessas crianças inocentes, é horrível isso, mas nada justifica uma coisa dessa. Mas sempre nós temos de raciocinar como seres humanos e como filhos de Deus, procurar ter a mente de Cristo. Não é verdade? Então, esse pai é um monstro, é um desalmado? É, sim. Mas será que é só ele? Eu pergunto o seguinte, será que não poderia ter sido evitado? Será que esse pai, ele simplesmente à toa ficou endemoniado assim e cometeu esse crime? Não tinha algum motivo por trás? O cara foi traído pela esposa. Traído com um pastor, com uma pessoa que deveria ser o primeiro. Eu vejo o seguinte, amado. Digamos que esse sujeito aí fosse um verdadeiro pastor, um pastor com o dom de pastor, aquele pastor que Jesus deu o dom para ele, que fosse, porque já mostrou que não é. O que ele fazia num caso desse? Digamos que a mulher, ela se aproximasse dele, ela tentasse conquistar ele, enfim, ela assediasse ele. Ele, como um verdadeiro pastor, o que ele deveria fazer? Ele tem uma responsabilidade tremenda, porque tem lá um monte de ovelha lá
ao cuidado dele. Ele teria que cuidar. Qual que é a função do pastor? Curar as feridas daquela que está ferida, ligar a quebradura da que está quebrada, enfim. O pastor ele tem de confortar, de consolar, tem de ajudar, sempre olhando para o Senhor Jesus. E o que esse cara fez? O que esse cara fez? Quer dizer, dentro daquela roupagem de pastor estava um lobo. Não, pastor. Ele aproveitou isso na suposição de ela assediar ele. Agora vem outro caso que a gente não sabe. Será que não foi ele que assediou ela, sabendo que ela era uma mulher casada? Certo? Lembra dos textos bíblicos que nós fazemos? As pessoas que hoje em dia que estão procurando, estão indo como se fosse procurando Jesus, mas procurando um Jesus que satisfaça as paixões deles. E daí vão nesses pastores, esses tipos de pastores. E o resultado, olha, a ação desse pastor com a mãe das crianças resultou no quê? Numa traição que tirou fora de si um fraco, porque diz que esse tal de Ramon, segundo o testemunho das pessoas, que era uma pessoa excelente. Mas o que virou aquilo que era um carneirinho virou um animal irracional a ponto de tirar a vida das próprias filhas. Agora eu pergunto, se essa esposa dele não tivesse esse caso com esse pastor, se esse pastor tivesse, em vez de ter partido para o ato com ela, ele pegasse ela como um verdadeiro pastor e aconselhasse ela alguma coisa, pelo menos tentasse. Pelo menos ele teria feito o trabalho de pastor. Amado, é triste quem segue uma pessoa dessa mostrando o que ele é. Ele está mostrando o que é. Ele se identificou quem que ele é. Então as pessoas que daqui para frente seguir um tipo desse aí, ó, não é um cristão, um filho de Deus. Certo? Bom, aqui a gente encerra esse vídeo, porque senão fica muito longo. Mas o objetivo desse vídeo, como eu falei no início, é a gente refletir um pouquinho para que nos nossos julgamentos não seja pela aparência, mas seja segundo a reta justiça. Por isso a gente foi nos textos bíblicos, e lá nos textos bíblicos nós pudemos então entender este mundo como que está, qual é o motivo, e não pegar, por exemplo, aquele pai lá e jogar tudo em cima dele. Ele é culpado sim, e deve de pagar. E fez um trabalho monstruoso. Mas não foi só ele. Não dá para deixar de fora a mãe e o pastor. Principalmente o pastor, que se dizer que é um homem de Deus, porque essa mulher, ela cometeu o ato, mas ela é uma pessoa lá que está lá, uma membro lá da denominação. Mas esse pastor, a responsabilidade ele é imensa, porque tem muita gente que são influenciadas por ele. Certo? Então vamos, na nossa concepção, né, a gente entender tudo como é que isso está acontecendo. E que sirva, amado, para a gente levar para outras pessoas, para entender, né, amados, o mundo do jeito que está hoje, e a gente levar as verdades da palavra de Deus para tentar amenizar um pouco e na esperança de que pessoas vejam e reflitam antes de tomarem suas atitudes impensadas, porque, como a Alice expliquei ali, uma ação impensada gera uma reação inesperada, às vezes que sai fora de controle, e acontecem tragédias como essa. Ok? Terminando por aqui. Como sempre, amados, minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, minha gratidão a você que tem assistido os vídeos aí com a gente, acompanhado. Senhor abençoe e guarde você e tua família. Ore para mim e para a minha família. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e
Até o próximo vídeo, então.